Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. E os tópicos são: dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Fantástico, que aconselho demais a leitura. Não há nada mais valioso do que a vida. A vida é uma só, num contínuo eterno. Filhos de um Deus que é amor, com capacidade de cocriar tudo em nossas vidas, livres para escolher o que vibramos. Aceitando quem somos, descobrimos as capacidades que temos. Na lei da natureza, a espécie se comunica com a mesma espécie com facilidade. E nossa espécie, sendo espíritos, temos grande facilidade de interação com espíritos, encarnados e desencarnados. Portanto, somos influenciados pelos espíritos, porém com a liberdade de escolher nossas ações. Como ninguém é capaz de agir pelo outro, como podemos garantir um resultado que não depende de nós? Um direcionamento de um guia não garante o resultado, pois dependerá da ação do consulente. A indicação de uma ponte não garante a travessia, pois depende da decisão de atravessar ou não. Então fica a nós claro que não podemos precificar o que não tem custo e que não garante resultados. Todo ser tem o que doar, de bom ou de ruim, somos duais. Na doação, identificamos o que receberemos na lei da colheita obrigatória. Doamos o que recebemos e recebemos o que doamos, pois a evolução consiste em ciclos. Na observação dos ciclos, compreendemos quais devemos encerrar ou permanecer. Como tudo é energia e vibração, ninguém se esconde, ninguém engana a Deus. Com a mala vazia, que só cabe valores na morada do coração, a estes tudo tem preço. A matéria corresponde à matéria, o espírito corresponde ao espírito. Portanto, a ética, o caráter e a evolução não se precifica, pois são valores incorruptíveis do espírito, e este ninguém toma pela força, pois se conquista pela observação de toda a lei. Família, mais uma oportunidade de refletirmos sobre valores e preços, sobre o que doamos. A gente compreende dentro da Sagrada Umbanda que fora da caridade não há evolução, e olhando para nós, não identificando as capacidades que temos, as qualidades positivas que possuímos, nós pensamos erroneamente, achamos que precisamos de muito mais. Precisamos de muito conhecimento, precisamos de muita observação das leis, precisamos nos melhorar muito, precisamos ter práticas muito melhores do que nós temos. E esquecemos que somos aprendizes, falhos, porém com capacidades gigantescas. Como todos nós somos instrumentos, todo ser humano tem uma capacidade mediúnica, porque somos espíritos. E como a lei da natureza pertence a todo, animais de mesma espécie se comunicam, se interagem com muita facilidade. Somos da espécie Homo sapiens sapiens e temos uma facilidade muito grande de comunicação entre nós. E somos espíritos encarnados. Então temos a facilidade de comunicação com espíritos encarnados e facilidade de interação com espíritos desencarnados. Somos da mesma espécie. Então, uma grandiosa facilidade, nós interagimos o tempo todo. O tempo todo. Então, fica a nós a responsabilidade de nossas ações e não do que nós sentimos. E os nossos ciclos de aprendizado, os degraus evolutivos, deixa para a gente bem claro que ainda nós não aprendemos quais são nossas facilidades e quais são nossas dificuldades. Numa interação com o guia de luz,
que vem através de palavras claras nos direcionar, nos mostrar o melhor caminho, né, de acordo com quem nós somos, com a capacidade que temos, não garante o resultado. Porque a indicação de uma ponte, ó, a ponte está ali, filho, você está diante de um precipício aí, mas a ponte está logo ali. Não garante a travessia, porque depende deste escolher atravessar essa ponte. Depende de nós, de nossas ações. Mas nós, como estamos aprendendo e somos duais, não somos perfeitos, nós aceitamos com uma facilidade muito grande o que nos causa dor. Então, diante de uma ofensa, se a gente aceita essa ofensa, com facilidade vamos doar ofensa, vamos gerar dor. É preciso uma maturidade, é preciso uma autoanálise de quem nós somos, da capacidade que temos, ao ponto de ouvir um convite a algo ruim que nos causa dor, refletir e entender que eu não aceito isso para mim, então logo eu consigo encerrar esse ciclo e doar coisas boas, porque eu vou responder pelas minhas ações e não pela ação do outro. Só que isso é um processo evolutivo que não se mede em tempo, porque nós somos de livre escolha e passamos por muitas fases, por muitas provas, muitos aprendizados, que vai consistir de verdade ao aprendiz a prática deste. Então, nossa teoria é muito gigantesca, muito grande, muito vasta, mas nós respondemos pelas nossas escolhas, pela nossa vibração. Como tudo é energia e vibração, ninguém se esconde de Deus, ninguém engana a Deus. Nós atraímos para nós tudo aquilo que nós vibramos. Então, para muitos de nós fica aqueles ciclos intermináveis de problemas repetidos, de formas diferentes, com nomes diferentes, por pessoas diferentes. Eles se repetem a fim de que a gente tome nova decisão, mude nossa ação e encerre esse ciclo e comece outro. E isso também é de livre escolha. Nós somos livres, temos o livre-arbítrio, e nós, presos na matéria, que a tudo se precifica, não é? Até o tempo se precifica, porque quando você presta um serviço, você está ali vendendo o seu tempo, né? A qualidade da sua ação, diante do trabalho que será feito, e aquilo tem um custo. Então, com muita facilidade, a pessoa que vai adquirir um conhecimento de algo que é bom, ele acha que ele tem o direito de precificar, então, ou passar este conhecimento. Desde que isso se consista em profissões, a matéria corresponde à matéria, está tudo certo. Está tudo certo, o professor deve receber, não é? Pelo trabalho dele. Essa é a profissão dele. Mas, nas qualidades mediúnicas do espírito, nós não pagamos nada. Então nós não temos o direito de precificar. O que se tem valores e não preço. Porque é impossível para a gente vender algo que não depende somente de nós. Se eu te falar que eu cobro um tanto para movimentar algo de um lugar a outro, eu consigo vender. Mas como é que eu posso vender algo pronto, que vai ser só um direcionamento dado e que vai corresponder ao outro a ação da escolha? Então não tem como a gente precificar uma cura, porque o mestre veio em terra e ele muitas pessoas curou, e a todas elas ele deixou a mesma mensagem: foi a tua fé que te curou, porque depende do outro. Os milagres dependem da nossa fé, da nossa confiança em Deus, de que algo bom será produzido, ainda que nossos olhos não enxerguem, porque o que nós enxergamos é fato e não é fé. Então, como posso vender algo de que eu não vejo? Vender algo que eu sou incapaz de falar, isso vai acontecer para você, porque vai depender da ação dela. Se ela tomar a decisão certa, vai colher as ações do seu merecimento, não vai ser meu merecimento. Portanto, nós aprendemos dentro da nossa Sagrada Umbanda, de acordo com a nossa vertente, com a espiritualidade e a hierarquia que nos rege, que é assim que devemos agir.
não se precifica a caridade, porque caridade não tem preço, ela tem valor. Então, fica-nos claro que os dons mediúnicos são desenvolvidos a todos aqueles que, de acordo com os seus processos e as suas provas, firmaram um acordo espiritual para que então viessem à experiência da vida terrena, aprender servindo, desenvolver servindo, evoluir doando-se. Então não tem como nós precificarmos isso. Fica mais uma vez claro para todos nós que não tem limite para a evolução, não tem limite para as escolhas, não tem limite para as ações. Então nós somos direcionados pela espiritualidade que nos conhece a fundo, identifica o nosso quadrado, o nosso momento e busca nos auxiliar da melhor maneira possível nos direcionamentos e nos tratamentos. Mas ele não tem como responder por ações que não correspondem a eles. Eles respondem pelo direcionamento que dão e por isso eles jamais, por qualquer um que seja, ainda que seu pupilo, desviar a sua lei, a sua ordem a um favor, barganhar algo que não se tem na conta de merecimento. Seria muito fácil analisar o merecimento de alguém que merece receber um copo de água, pegar esse copo de água e falar que ele tem um preço. Mas a lei de merecimento não corresponde a preço. Então, porque fez por merecer. Então todos nós caminhamos na Terra de acordo com as provas necessárias, com as ferramentas necessárias para que a gente cumpra com as missões que nós mesmos aceitamos. Nós aceitamos. Como a lã não pesa para o carneiro, nós só viemos à Terra experienciar as provas que nós escolhemos, desde que nós tenhamos capacidade de superá-las. Senão seria castigo. Dar uma prova a quem não tem condições de superá-la seria castigar inutilmente. Não teria sentido nós compartilharmos da vida, evoluindo, auxiliando uns aos outros com provas que iriam nos esmagar, que iriam nos castigar. Então a lei não é de castigo, nós não acreditamos em um Deus castigador, nós não acreditamos em um diabo que venha nos atormentar. Nós somos atormentados por nós mesmos, pelas portas que nós abrimos e assim decidimos a quem nós estamos sendo influenciados. Quais são nossas companhias? Como é que andam seus pensamentos? Como anda a sua vibração? Como andam as suas ações? O que você tem falado com tanta facilidade? Aonde anda permeando os seus pensamentos? Que fé que você está ativando? A positiva ou a negativa? Como você está se comprometendo com você mesmo? Com o seu amadurecimento, com o seu intelecto, com o seu estudo, com o seu quadrado, a sua parte, a sua vida, de acordo com o que você tem responsabilidade dentro da tua vida, da tua parte. Qual é o nível de ação tua? O mínimo ou o máximo? Nós entendemos que nós não somos, estamos tranquilos e calmos todos os dias. Nós entendemos isso. Mas fazer o mínimo, ainda que fechar a boca, já é algo sendo bom para nós mesmos, a fim de que a gente não movimente vibrações que a gente não quer receber. Então não tem como um responder pelo outro, não tem como Deus responder por nossas escolhas, pois nos fez sua semelhança, dando-nos capacidade de cocriação e de livre escolha. É livre escolha. Então aqui a gente não está para apontar dedos a ninguém. Com muita facilidade a gente entende qual é o degrau evolutivo de cada um, de acordo com as suas próprias ações. E ele vai responder de acordo com as suas ações. E a nossa luta é para que a gente se afine ao ponto, à hierarquia de luz, de companhia, para que a gente auxilie uns aos outros a produzir mais amor, a fim de evoluir no amor, em vez de na dor, de experienciar coisas melhores, de aliviar os pesos, dando-nos as mãos. Mas o homem, ele não quer fazer o trabalho dele, não quer fazer a sua lição de casa, não quer limpar o seu próprio altar, e com muita facilidade ele coloca peso onde não existe, quer corresponder à ação do outro que está doente. Eu faço, eu escolhi, então você também deve fazer e também deve escolher este caminho, pois isso é o bom para mim, então tem que ser o bom para você.
Somos semelhantes, irmãos, em humanidade, mas ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma capacidade de compreensão de ninguém. O que é fácil para um é difícil para o outro. E é assim a vida. Essa diversidade de espíritos, todos com a mesma capacidade dual de amar e de odiar. E cada um respondendo pela livre escolha daquilo que ele quer vibrar para a vida dele. Então nós estamos caminhando, aprendendo pouco a pouco, compreendendo que não tem como eu pagar por algo que é desenvolvido, pertence ao meu espírito. Não tem como. E aquilo que não pertence ao meu espírito, como uma caneta, não responde pela mão que a escreve, sendo um instrumento, não tem como eu precificar algo que não pertence a mim. Não tem como eu fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas a escolha é livre. Eu faço o que quero, pois para mim eu sou. Então nós respondemos por nossas ações. Somos cobrados por nossas ações e até que se chegue ao nível de caráter evoluído, da ética e do amor, é algo que não se precifica. Isso ninguém toma. Qualquer coisa material tem preço e pode ser tomada por qualquer outro. Mas os valores do espírito, ou a que pertence à mala dos nossos corações, que é o que nós levamos, que é o que diz quem somos de verdade em espírito, não pode ser tomada. Não tem como ser tomada. São valores que pertencem ao espírito. A matéria corresponde à matéria, o espírito ao espírito. Muita facilidade nós sabemos quem somos de acordo com as nossas ações. O que nós estamos escolhendo fazer neste ciclo que aqui estamos juntos. Então, parece tão simples, e assim é, a teoria é muito simples, mais uma vez, muito simples. Mas nós damos de graça muitas coisas, mas nem todas as coisas são boas, porque nós, com muita facilidade, transbordamos o que está cheio em nossos corações, com muita facilidade nós doamos o que recebemos, e recebemos o que doamos, e ficamos nesse ciclo. Então, se as coisas não estão boas, de acordo com o que nós aprendemos e somos direcionados, só há um caminho para a gente observar isso de uma maneira mais sensata, responsável. A reforma íntima é se analisar. Analisar dentro do pote do coração, dentro dessa sala gigantesca de balaios que alimentamos gota a gota, o que nós estamos alimentando. E com facilidade vamos compreender o que vai transbordar com mais facilidade. Se é da raiva, da ignorância, da crítica ou do amor. Então é necessário que a gente faça esse nosso dever de casa todos os dias, constantemente, porque não é uma tarefa fácil limpar a casa interna, porque não corresponde a uma ação tão simples como pegar uma vassoura e varrer. É de análise, de autocompreensão, de auto-perdão, de amor próprio, de fé positiva e de aceitar quem é. Não querer ser o que não vai ser, não querer se comparar com os outros e entender que nós damos de graça, que de graça nós recebemos mesmo sem prestar atenção. Com muita facilidade um ofende o outro, porque é uma troca de recebimentos e doações, e com muita facilidade aquele que se dedica ao seu melhoramento, entende qual é o seu papel no comprometimento do caminho do bem, de falar palavras melhores, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa de caráter, uma pessoa que transborda amor, que auxilia com facilidade, sem colocar na métrica do que ele acha e do que o outro deve fazer para lhe agradar. Então todos estamos aprendendo, somos infantes diante da espiritualidade de Deus e estamos aprendendo. Pouco a pouco vamos compreendendo que nós já doamos demais e esquecemos de agradecer. Pedimos demais, esquecemos o que nós possuímos. Foi uma aula que há pouco eu tive, e que a primeira palavra dita ao Pai sempre deve ser gratidão, Pai, porque eu já possuo muito, apenas não sei como faço, apenas não sei como devo agir, pois eu sou pequeno, estou aprendendo que eu tenho muitas ferramentas, eu tenho muitas armas, eu tenho uma capacidade de cocriação gigantesca, mas eu ainda sou criança. Então, todos nós estamos aprendendo, mas a ninguém ninguém é tão pobre que não possa doar um bom dia, uma boa noite, um obrigado, um eu te amo. Todo ser humano tem coisas boas e coisas ruins. Vamos colocar de uma maneira leve para compreensão, qualidades positivas e qualidades negativas. Olhando para nós compreendemos o que estamos vibrando e doando com muita facilidade.
esperar o caminhão passar. Então, esse texto, dar de graça o que de graça receber, traz um esclarecimento de que a única coisa que o mestre veio em terra e combateu foi os vendilhões expulsos do templo, vendendo coisas santas. É muito simples de compreender o que é valor e o que é preço. Então, se todos nós somos espíritos, filhos do mesmo Deus, todos nós possuímos uma centelha divina em evolução, no processo de despertar individual de cada um, de acordo com o que nós escolhemos, não tem como a gente vender algo que nós não pagamos para possuir, porque é inerente ao nosso espírito. Estamos evoluindo, a vida é uma só, num contínuo eterno, e de tempo em tempo nós mudamos de morada, de realidade, e estamos aprendendo. Já possuímos muito, pedimos demais, reclamamos demais, somos ingratos demais, devemos agradecer mais. Por isso a primeira prosa com o Pai deve ser: gratidão, Pai, gratidão por tudo que eu possuo e por tudo que eu ainda nem sonho que tenho capacidade de ação. Então, dentro da egrégora que tanto é auxiliado e é tanto aconselhado, que é tanto elucidada quanto as leis divinas de todos os nossos processos, quantas coisas nós já possuímos, a facilidade de identificar o que devemos fazer, mas a bendita vigia, por vezes, é falida. Nós esquecemos de vigiar demais. Nossa influência é muito grande pelos espíritos, pois somos espíritos. Então, somos influenciados pelas palavras que ecoam da matéria ao nosso ouvido e por outras que a gente confunde com o nosso pensamento. A mente mente, somos observados, as nossas portas são batidas, mas quem as abre somos nós. Então, de acordo com as nossas escolhas, algo que poderia ser evitado acontece de ruim, algo que poderia ser produzido de bom deixa de acontecer, e nós respondemos por aquilo que nós fazemos e por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, porque foi escolha. Então, fica aí mais uma oportunidade de reflexão: o que você anda doando, compartilhando, o que lhe anda lhe sobrando, o que você anda pedindo tanto e o quanto você é grato a Deus pela oportunidade da vida, da vinda, da experienciação e da egrégora da qual você pertence. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.